E aí, pessoal, vamos começar nossa live hoje sobre birras. Vou esperar um pouquinho para as pessoas entrarem no ar e nós já vamos começar a falar. Por que é tão importante falar sobre birra? Primeira coisa, a gente tem que entender por que a birra acontece. Então, a birra acontece, é muito importante saber isso. Nosso cérebro, ele tem uma parte, o cérebro ele cresce de trás para frente e de baixo para cima. E o cérebro é dividido em duas partes, a parte superior, que são os córtex cerebrais, sendo que o córtex principal é esse córtex pré-frontal, na frente desse osso aqui, que é responsável pela autonomia, pelo pensamento analítico, pela reflexão, pela imaginação, pela resolução de problemas. E a parte inferior do cérebro, que a gente chama sistema límbico, onde acontecem as nossas emoções. O sistema límbico é o tálamo, é o epitálamo e principalmente o que a gente chama de amígdala cerebral. Não a amígdala que muita gente não entende, não é essa amígdala, é a amígdala do cérebro que tem o formato de uma noz. Essa parte que a gente chama primitiva do cérebro, ela é focada na sobrevivência e lá nesse sistema límbico é onde se formam, claro que o córtex pré-frontal também é importante, mas é onde se forma as emoções, a raiva, o medo, o estresse. E lá no sistema límbico, cada vez que esse sistema límbico ele é desafiado, que ele é ativado, ele também, principalmente situações de fuga ou de luta, que a pessoa trava e fica para lutar ou foge ou fica paralisada, esse sistema ele libera os hormônios do estresse como o cortisol. Então isso é importante saber. Por que a criança tem birra? Porque, que nem eu disse, a parte primitiva do cérebro é responsável pelas emoções. A parte superior do cérebro, que cresce de trás para frente, sendo a parte principal o córtex pré-frontal, também chamado de neocórtex, onde tem tudo isso que eu já falei: processamento analítico, pensamento analítico, reflexão, resolução de problemas, planejamento, autonomia. Essa parte, ela se forma ou ela se desenvolve totalmente quando a criança, o adolescente, o adulto tem de 21 a 25 anos. O que acontece quando a criança tem uma birra? O cérebro não se desenvolveu completamente. E a birra age nessa parte primitiva do cérebro, a parte das emoções. Quando a criança tem manifestação de alguma emoção e ela não consegue manifestar essa emoção, a forma de comunicação que ela acha é através da birra. A parte primitiva se ligou, liberou hormônios do estresse, liberou cortisol. A parte superior não conseguiu se conectar. Sem o auxílio da parte superior, a criança não consegue racionalizar e se acalmar. E aí, ela faz o quê? Ela tem birra, ela tem essas reações, porque na realidade ela não consegue entender a emoção e ela precisa se comunicar. E o grande problema é que a criança não domina a linguagem verbal. E ela não consegue lidar, ela não tem repertório para lidar, emocional para lidar com a frustração do dia a dia e não consegue contornar os problemas. E ela faz birra para chamar atenção em situações como fome, como cansaço, como sono, como medo. Tudo isso leva com que a criança fique com birra.
Importante você saber, então a birra é uma forma de comunicação. A criança está demonstrando uma emoção, um sentimento que ela não sabe identificar, que ela não sabe expressar, e para chamar atenção, para dizer eu estou aqui, faz essa birra. Se debate, briga com o pai, tem um ataque no shopping, tem um ataque no supermercado. Mas o mais importante saber, a birra acontece entre os 2 e os 5 anos. Esse dado ontem de noite que eu estava estudando um pouquinho, eu achei muito interessante. Entre 2 a 3 anos de idade, 20% das crianças têm birra todos os dias. E 50 a 80% das crianças têm birra uma vez por semana, entre os 2 e 3 anos. Dos 3 anos, é muito comum as crianças, 60% das crianças têm birra até 3 vezes por semana. E com 4 anos, elas também continuam, 60% das crianças tendo birra pelo menos uma vez por semana. Então, depois de tudo que eu expliquei, dá para vocês entenderem por que as crianças têm birra e por que a gente não pode brigar com a criança quando ela tem birra. Porque o cérebro dela ainda não se desenvolveu, ela não tem capacidade ainda de entender o sentimento, de identificar, e ela precisa chamar atenção, porque ela está com aquele medo, ela está com medo de ficar sozinha, ela está com fome, ela está cansada. A parte primitiva do cérebro responsável pelas emoções do sistema límbico é ativado. Ela libera hormônios do estresse como o cortisol, e a parte superior do cérebro, principalmente a parte da frente que só se desenvolve lá pela adolescência, 21, 25 anos, ainda não está desenvolvida. Tudo isso junto faz com que a criança tenha birra. A birra faz parte do comportamento infantil. A criança tem birra e é normal, e a gente não tem o que fazer, a gente só tem que entender que ela tem birra. Agora, tem situações que são extremamente importantes. Quando é que a birra deixa de ser uma forma de comunicação e passa a ser anormal? Quando ela acontece depois dos 5 anos, continua tendo birra. Quando ela é extremamente frequente, muitas vezes durante o dia, quando ela dura muito tempo e quando ela afeta a rotina da criança e a capacidade da criança de socializar. Quais são, então, os sinais de alerta da birra? Os sinais de alerta da birra é a intensidade da birra, é a frequência da birra, e uma coisa que eu ainda não falei é o comportamento agressivo, a criança que bate. Isso não é normal. A birra, a criança se atira no chão, a criança tem esse comportamento, mas ela não é agressiva. Então, a criança que persiste com birra depois dos 5 anos, quando elas já aprenderam a lidar com as emoções, elas já começam a lidar melhor com as frustrações. Com isso, a criança que continua com birra depois dos 5 anos, que tem birra com muita intensidade, que tem birra com muita frequência ou que tem comportamento agressivo, essas crianças, a gente pode dizer que essa birra não é normal, e muitas vezes pode ser um indício que a criança tem aquele famoso transtorno opositor desafiador. A criança que desafia os pais, a criança que discute excessivamente com os pais, a criança que culpa os outros por todos os seus erros, e a criança que tem birra não só com os pais, mas na escola com os professores, não é normal. Então, detalhe, já expliquei por que acontece a birra, e agora estou explicando quando é que as famílias têm que se preocupar com a birra. De 1 a 5 anos, a birra é normal, faz parte do desenvolvimento. A partir dos 5 anos, a criança tem a capacidade de lidar com as emoções, tem a capacidade de lidar com a frustração, e aí não é para ter mais birra. A birra que dura muito, a birra que é muito frequente, a birra que tem comportamento agressivo, e a criança que
está afetada na sua rotina, na socialização e brincar com os outros. Quando acontece, ambientes diferentes, não só com os pais em casa, mas nas escolas, com os amigos. Quando a criança desafia regras, discute demais com os pais e culpa os outros pelos seus problemas. Birra é normal até 5 anos. Depois disso, tudo exatamente o que eu falei. Então, papais, se liguem sobre esses assuntos, sobre esses detalhes, sobre esses sinais de alerta da birra. O que os pais têm que fazer quando as crianças têm birra? Os pais, primeira coisa, manter a calma. É importantíssimo os pais manterem a calma, porque a calma acalma a criança. Os pais nunca podem esquecerem que eles são exemplo para os filhos. E a calma acaba com a birra, porque a criança também se acalma vendo o pai calmo. Sendo empático, abraçando a criança, acolhendo a criança. Mas a coisa principal que eu sempre digo, desvia a atenção. Tá com birra? Vamos brincar de casinha, vamos brincar de qualquer outra coisa, desvia a atenção das crianças. Uma coisa muito importante que as famílias têm que fazer, validar as emoções. Como é que se valida as emoções? Primeiro porque a criança quer ser ouvida e quer ser compreendida, mas a melhor maneira de validar as emoções não é dizendo que a criança está certa, mas é dizendo que para a criança o seguinte: eu sei que você está chateado, eu sei que você está com raiva, mas nós temos que tomar banho, mas nós temos que fazer isso, mas eu entendo que tu está com raiva, eu entendo que tu está brabo, mas nós temos que fazer isso. Outra coisa importante, ofereça escolhas. Sempre diz assim, tá com birra, não quer tomar banho? Vai dizer, tudo bem, escolhe. Vai tomar banho agora? Ou pode tomar banho antes de dormir, é uma escolha sua, mas o banho não dá para pular. Então, isso é muito importante. E a outra coisa assim, ó, durante a birra, não adianta ficar tentando negociar, se tu parar de chorar, se tu parar de brigar, eu te dou isso. Não adianta negociar, como também não adianta, durante uma crise aguda de birra, ficar dizendo para a criança, tu tá errado, isso que tu fez é errado, não se faz isso. A criança tá com uma hiperexcitação que liberou o hormônio do estresse, cortisol, noradrenalina, todos esses hormônios, ela não tem a capacidade de entender o que tá certo e o que tá errado. Então, os pais têm que manter a calma, têm que adotar uma atitude de empatia e têm que desviar a atenção da criança. Isso é super importante. Mas como é que a gente faz isso também? Outra coisa importante, quando a criança está com birra, a gente pode ensinar, é importantíssimo, ensinar técnicas de autocontrole, ensinar respiração para a criança. Como é que a gente ensina a respiração? Vamos contar até 20, vamos contar os dedinhos, vamos contar a respiração, quantas vezes respirou, vamos inspirar e respirar. Tudo isso ajuda para que a criança saia daquela birra. Então, isso é importante. A criança, é muito importante os pais se darem de conta que, e aqui tem um monte de psicólogo que pode me ajudar, a criança não tem percepção de linearidade e a criança não entende a passagem do tempo. Então não adianta quando está numa crise de birra dizer, se tu parar quieto eu vou te levar amanhã no Parque da Mônica, vou te levar amanhã no Aqualocos. Não adianta isso. A criança não consegue entender a passagem do tempo e ela não consegue se tranquilizar. Naquele momento, a gente precisa acalmar a criança e a gente precisa ficar calmo, que é a maneira de encontrar a solução, e pensar antes de agir. Não adianta prometer castigo, não adianta usar violência, não adianta dar palmada. Tudo isso só traumatiza a criança e vai fazer que o ciclo da birra e que a liberação, essa superexcitabilidade, que a liberação dos hormônios de estresse continuem. Mas a gente sempre tem que lembrar que a birra é um pedido de limites
e que regras e limites devem ser ensinados sempre para a criança. A criança, tudo bem, tem pais que são permissivos e permitem tudo, tem pais que são autoritários e não permitem nada, tem regras e limites demais, mas o ideal é que a gente seja um pai com autoridade e que ensine. Não pode isso porque é perigoso. Não no momento da briga, não adianta, no momento de birra, não adianta ensinar limite da regra que não vai funcionar. Mas a criança, ela se sente mais segura uma vida inteira se a gente der regras. Olha, a regra daqui de casa é tomar banho todos os dias, lavar os dentes, comer isso aqui e no fim de semana até pode comer o sorvete. A regra daqui de casa é estudar de tal hora, porque é importante estudar. Claro que as crianças nessa idade aí não é tão importante estudar, mas tem que ter regra. A regra daqui de casa é deitar às 9h30 da noite. A regra daqui de casa é usar 1 hora de celular durante a manhã e 1 hora de celular durante a tarde. A criança se sente segura quando os pais são coerentes e fazem aquilo que dizem. Então, ter regra, ter rotina. Porque quando a criança compreende ou sabe o que vai acontecer, ela aprende, ela é muito mais segura, ela é muito menos ansiosa e ela tendo regra e limite, ela aprende de uma maneira orgânica, de uma maneira dela mesma, a lidar com as frustrações. Isso é super importante. E que nem eu disse, não adianta, pelo amor de Deus, não barganha, porque a criança prometer coisas, ela não consegue entender e não tranquiliza a criança. Não barganha, não minta e só explica para a criança que ela está errada depois que passou a crise da birra. Não adianta ficar dizendo tu tá errado, fica calmo, isso não vai levar a nada. Então, repetindo, a birra é um pedido de limite. Regra e limite são importantes. Os pais têm que dar regra e têm que dar limite para os filhos. As crianças se sentem seguras quando os pais são coerentes e os 2 pais, ou as 2 mães, ou os 2 papais falam a mesma língua, dizem a mesma coisa. E as crianças não entendem explicação quando estão na crise de birra. Vai explicar depois que passar, que a criança ia se acalmar, chama no canto e conversa. Olha, o que tu fez, meu filho, não é certo, tá errado. O que tu fez, meu filho, não é correto. E como fez a Gabriela pergunta, sempre, isso aí foi uma dica que eu dei no início, sempre tentar distrair a criança. Distrai, muda o foco da atenção dela, tá brigando, diz, vamos lá jogar futebol, vamos brincar de boneca, vamos fazer qualquer coisa, mas muda o foco, distrai, é super importante. Como é que a gente previne que a criança tenha crise de birra tão importantes? Uma coisa que eu já falei, que é a validação dos sentimentos, que é ensinar habilidades emocionais para a criança e como gerenciar as emoções. Isso é os pais que fazem. Então, a gente tem que ensinar a criança a nomear as emoções, a identificar as emoções e usar ferramentas, ensinar ferramentas para lidar com ela. Não no momento da birra, mas sempre. Ensinar, incentivar que a criança expresse seus sentimentos, que ela diga, estou triste, eu quero chorar e dizer, muito bem, eu também fico triste, eu também choro, eu também estou triste agora. Ensinar isso. Ensinar a criança a nomear as emoções, tem livros que ajudam de uma barbaridade. Estou triste, a criança dizer, olha, eu estou triste. E até o pai dizer para a mãe, hoje eu estou muito alegre, estou feliz, hoje eu estou triste porque aconteceu uma coisa que eu não gostei. Ensinar a criança a identificar quando que ela está triste, quando que ela está alegre, quando que ela está braba, quando que ela está com medo, para a criança nos dizer. E com isso também a gente ensina que a tristeza passa, que o medo passa, que tudo passa. Importantíssimo na prevenção da birra, o que eu já falei. Ter em casa um ambiente estável, mas também um ambiente previsível. E o que traz previsibilidade na vida de uma criança? É ter rotina, é saber a hora que vai jantar, é saber a hora que vai tomar banho, é saber aonde vai.
Porque, como eu sempre falo, o cérebro da criança não gosta de gastar energia, o cérebro de qualquer pessoa não gosta de gastar sua energia vital em coisas que são simples de resolver. Ele gosta de gastar a energia vital dele quando tem que resolver problemas, quando tem que resolver, solucionar, ter soluções. Isso é para isso que é o cérebro. Agora, o que é básico, põe na rotina, que se torna autônomo e a criança não gasta sua energia. E outra coisa extremamente importante, ensinar autonomia para as crianças, ensinar que as crianças sejam independentes, tá? Isso é muito importante. As crianças independentes, as crianças que têm autonomia vão ter menos birra. As crianças que sabem lidar melhor com seus sentimentos, que aprenderam sobre sentimentos, vão saber entender que estão tristes, que estão alegres, que estão com medo, que estão com tristeza, que estão sentindo qual dos sentimentos. Isso é super importante. Agora, eu vou falar para vocês, eu até recebi umas perguntas hoje, que eu já respondi. Quando é que a birra deixa de ser birra e passa a ser... obrigada, muito obrigada. Um abraço para a Marina. Quando é que a birra deixa de ser birra e passa a ser preocupante? Lembrando que de 1 a 5 anos faz parte do desenvolvimento, que as crianças dos 2 aos 3 anos, 30% das crianças têm birra uma vez por dia, 50 a 80 têm birra no mínimo uma vez por semana. Quando a birra tem um comportamento agressivo, quando a birra da criança dá em ambientes diferentes do que só com os pais, quando a birra é muito frequente, muito intensa, quando a criança discute muito com os pais, quando a criança põe a culpa nos outros, depois está sempre culpando os outros, e quando passa depois dos 5 anos que ela já aprendeu a lidar com as suas emoções. Sempre... Isso aí a gente pode ver nesses sites que fazem mindfulness, que fazem meditação, ensinar as crianças desde cedo a lidar com as situações de estresse, a lidar com a ansiedade através da respiração. Então, ensinar a criança a contar até 20, fazer a criança contar os dedinhos, fazer a criança inspirar e respirar, fazer a criança soprar a vela e inspirar o cheiro da flor. Tudo isso ajuda. A respiração é um ótimo exercício para a gente se acalmar, para nós adultos, imagina para as crianças. Deixa eu ver, outra pergunta mais que me fizeram. A Gabriela fez sobre livro de birra. Nesse momento eu não sei te dizer, mas livro das emoções tem muitos livros de emoções. Mas um tópico, então, bem importante que eu quero frisar de novo. Só vai sentar e conversar sobre a crise que a criança teve depois que passou. Na hora, nunca barganha, nunca mente e nunca promete algo que não adianta. Sempre o pai e a mãe têm que ficar calmo, têm que pensar antes de agir. Não pode se importar com os outros, isso é super importante, porque às vezes a gente está no shopping e fica louco de vergonha. Não te importa com os outros, todo mundo já passou por isso. E nunca usa a violência. Fica sabendo sempre que a criança precisa de regra, que a criança precisa de limite. E que a regra e o limite não pode mudar, tem que ser claros e tem que perdurar. Para que ela compreenda os limites, para conseguir até lidar com as frustrações. E, de novo, pai e mãe calmo. E a regra número 1, tentar desviar a atenção, atrair a atenção da criança para outra coisa. Na realidade, o terrível, o terrible two, como a gente diz, existe mesmo. A criança com 2 anos, ela não entende ainda que ela quer se tornar independente, ela não entende ainda, Stacy, que ela é extremamente curiosa, quer ser autônoma, quer ser independente e sabe que se separou dos pais. Então começa a época da birra. Esse terrible two não deixa de ser a birra, que a principal fase dela entre os 2 e os 5 anos. Agora, pessoal, já falei sem parar, tô até cansada.
Gostaria que vocês me fizessem perguntas. Sempre lembrando que o cérebro cresce de trás para frente, de cima para